Direto do plenário está de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, os ministros já entrando no plenário, dirigindo seus respectivos lugares, na expectativa para a continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, a segunda parte da sessão, portanto, e além dos processos em perspectiva na pauta divulgada originalmente, também a continuação da questão do deputado afastado Paulo Maluf. Já houve julgamento e a proclamação, inclusive, do resultado de um dos recursos em perspectiva de julgamento para hoje, e agora novas questões serão debatidas e vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos dessa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Na sequência de julgamentos, uma vez que foram apregoados, além do agravo, cujo resultado já proclamei, o habeas corpus 152.707, o qual foi relatado já pelo ministro Dias Toffoli e feita as sustentações orais, passo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do voto. Obrigado, senhora presidente, cumprimentando a todos na pessoa de Vossa Excelência. Eu vou pedir licença para ler o voto que preparei para a hipótese do não acolhimento dos embargos infringentes no caso concreto, destacando que as discussões de ontem e de hoje foram extremamente relevantes para a fixação de parâmetros que teríamos que nos defrontar após a mudança da competência de julgamento das ações penais pelo plenário para as turmas. E penso que a assentada de ontem e de hoje, ao julgar o agravo regimental, o agravo regimental nos embargos infringentes na ação penal 863, foi uma oportunidade ímpar para, inclusive, aclarar para nós mesmos aqui na Corte, para o Ministério Público, para os senhores advogados e os jurisdicionados, a respeito de quais os parâmetros do cabimento deste recurso. Quanto ao HC, eu peço licença para fazer a leitura do meu voto na íntegra, mas não é muito alongado, diante da importância que entendo que o tema alcança. Anoto inicialmente que a questão de fundo posta à discussão na inicial da impetração diz respeito às hipóteses de cabimento dos embargos infringentes contra julgados não unânimes em ações penais originárias de competência das turmas. A matéria foi objeto de deliberação da Corte, em julgamento agora há pouco terminado, nos embargos infringentes, agravo regimental nos embargos infringentes na ação penal 863. Pois bem, tendo sido negado provimento ao recurso pela maioria, foi mantida a decisão do eminente relator quanto à inadmissibilidade dos embargos infringentes no caso concreto. Portanto, mantido pela dota maioria o ato do relator de inadmissibilidade, tenho que estar prejudicada a impetração. Mas sigo adiante. Entendo que há uma questão de fundo, que é a situação da prisão humanitária, uma cautelar que está determinada neste HC, que está apregoado e que estou a votar como relator. Então, penso que é necessário seguirmos adiante. E penso também que esta é uma oportunidade ímpar para que os 11 membros da Corte, em sua atual composição, e entendo aqui que não há nenhum impedimento de participação do eminente ministro Luiz Edson Fachin, até porque a sua posição hoje não é aquela posição daquele nome ruim de autoridade, na medida em que a Corte entendeu rígida a decisão proferida por Vossa Excelência. Então, não há nem que se falar que há algum ato aqui em julgamento do ponto de vista concreto. Mas penso que é um momento, como já discutimos isso na data de ontem, em relação à participação do ministro Celso e do ministro Fachin, de estarmos os 11 aqui presentes e definirmos alguns parâmetros, tal qual fizemos nos embargos infringentes. Pois bem, submeto as ponderações aos eminentes pares e, dando prosseguimento, lembro de saída que no julgamento do HC 127.483 de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em 17 de agosto de 2015, verificado o empate na votação,
conheceu daquela impetração, a qual havia sido manejada contra ato de ministro desta Suprema Corte, ficando, portanto, reconhecida a admissibilidade do habeas corpus em hipóteses como essa. Sucede que o plenário, ao julgar em 17 de fevereiro de 2016 o HC número 105.959, relator para o acordo o ministro Edson Fachin, em sua maioria, reafirmou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal adotado em 2008 pelo não cabimento de habeas corpus contra a decisão monocrática de membro da Corte. E transcrevo a ementa, omito a leitura. Lembro, aliás, que esse tema foi objeto de intensos debates nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC número 91.551, Rio de Janeiro, relator o ministro Marco Aurélio, o qual foi impetrado contra a decisão do ministro César Peluso, relator no inquérito 2424, Rio de Janeiro. Cuidava-se de writ impetrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em favor de advogados que estariam sob constrangimento ilegal decorrente da determinação do relator do inquérito 2424 à Polícia Federal para que apurasse o vazamento de informações sobre fatos ali investigados sob sigilo, cuja autoria supunha-se recair sobre aqueles profissionais. Propôs, então, o eminente ministro Marco Aurélio, após reconhecer que o habeas corpus não merece censura sob os ângulos subjetivo e objetivo, a concessão da ordem para tornar definitiva a liminar deferida em favor dos advogados pacientes. Embora Sua Excelência tenha ficado vencido quanto ao conhecimento, foi vencedor quanto à questão de fundo, já que a ilustrada maioria concedeu a ordem de ofício. E cito aqui a ementa daquele julgado, também omito a leitura da ementa. Note-se que o Tribunal Pleno já deferiu habeas corpus contra ato praticado por seu próprio colega. Embora, repito, na liminar que proferi, não o fiz, porque o que eu fiz foi deferir a prisão, sanção humanitária. Mas, como o debate está colocado, eu enfrento a questão, como fizemos na questão dos embargos infringentes, na questão de uma fixação eventual de uma tese. Até porque... Ministro, então, só para uma questão, quer dizer, essa preliminar, ela foi suscitada, essa preliminar, que agora Vossa Excelência vai... Não, isso aqui não é uma preliminar, é o meu voto. Eu sei, mas essa matéria do não conhecimento, alguém... Explicando o meu voto, meu voto agora é de mérito. Sim. Meu voto aqui em termos de mérito de teses. Sim. Eu penso que, como relator, eu tenho... Não tenho dúvida. Eu só queria saber se alguém arguiu que não caberia. Não, estou justificando diante do... Há precedentes em vários sentidos. Então, é por isso que eu entendo que, tal qual os embargos infringentes, era necessário fixar alguns parâmetros, a minha posição é de fixar parâmetros. É de cabimento. Evidentemente que a douta maioria pode entender por não ter que fixá-los. Não, é por outra razão, mas depois... Então, eu digo, note-se que o Tribunal Pleno já deferiu habeas corpus contra ato praticado por próprio colega da Corte. Não é algo que nunca aconteceu, como já foi dito também em alguns órgãos de imprensa recentemente, porque já aconteceu. No caso, ato, então, praticado pelo ministro César Peluso. Ou seja, uma atuação nesse sentido não seria inédita. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado. Há habeas corpus, reiteração, não cabe o rigor que se tem normalmente quanto à litispendência ou a coisa julgada, e aí eu transcrevo aqui um precedente de José Paulo Sepúlveda Pertence, vou omitir a leitura, no HC 83.326, relativo à República Italiana. Adiante eu digo, reitero que sempre ressalvei meu entendimento pessoal, e ontem o douto vice-procurador-geral eleitoral, oficiando em exercício na cadeira que hoje está a titular, da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, fez, inclusive, referência a um dos casos em que eu e o ministro Marco Aurélio, neste plenário, restamos isoladamente vencidos no tema. Sempre que o tema é recolocado, eu sigo a colegialidade. Mas sempre que o tema é colocado
no plenário novamente, e aqui está sendo colocado no plenário novamente, e por mim, eu voto no sentido, desde que aqui cheguei, nunca deixei de votar no sentido de se admitir o habeas corpus nessas hipóteses. Mas, atuando individualmente, sempre ressalvei meu entendimento pessoal pelo cabimento deste instrumento, segundo o qual compete ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição Federal, processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator for paciente ou autoridade ou funcionário cujos atos sejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ora, é sujeita ao plenário do Supremo Tribunal Federal a atuação de todos nós monocraticamente. Nos crimes comuns de responsabilidade, estamos submetidos ao Senado da República. Né? E isso está lá no 102, inciso 1, letra I da Constituição. Então, surge da Constituição a possibilidade deste tipo de impetração, fonte direta da Constituição Federal. Mantenho esse ponto de vista, adotando como fundamento aqueles expostos no julgamento do HC 127.483. Todavia, eu gostaria de deixar registrado, e daí, senhora presidente, eu ter insistido na leitura completa do meu voto, todavia, entendo ser necessário impor determinadas balizas ao seu emprego, porque, evidentemente, que esta é uma atuação excepcionalíssima, sob pena de sua utilização indiscriminada, não apenas subverter o sistema recursal, mas também inviabilizar o próprio funcionamento da Corte. Principio por não admitir a impetração de habeas corpus em face de decisão proferida por ministro da Corte em outro habeas corpus, ou em recurso ordinário em habeas corpus, o que poderia ensejar uma sucessão infindável de impetrações. E para o indeferimento de habeas corpus, é o recurso próprio, que é o agravo regimental e a decisão nas turmas ou no plenário. Com efeito, negada a liminar no primeiro habeas corpus impetrado ao Supremo Tribunal Federal, o impetrante poderia manejar sucessivos habeas corpus, sempre a pretexto de que cada decisão indeferitória de liminar importaria constrangimento ilegal, até que um dos ministros viesse a deferir o pedido ou que o tribunal inteiro o negasse, o que se afigura manifestamente teratológico. A meu ver, o habeas corpus contra ato de membro do Supremo Tribunal Federal há de se restringir às decisões proferidas em sede de inquéritos, ações penais, petições e extradições, e unicamente nas hipóteses em que não for cabível o agravo regimental, ou em que não vier a ser admitido o seu processamento. O que foi o caso aqui, era uma inadmissão de processamento de um recurso, de modo a não deixar o paciente sem jurisdição no Supremo Tribunal Federal. Outro sim, como condição para a admissibilidade do habeas corpus por aplicação analógica da súmula 692, a questão a ser nele ventilada necessariamente terá que ser submetida previamente ao crivo do prolator da decisão que se pretenda infirmar. Finalmente, assento que deve ser o plenário o competente para eventual deferimento, tanto de liminar contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal, excluídos aqueles casos excepcionalíssimos de urgência manifesta e, nessas hipóteses, sempre há de referendo do plenário. Aí já acabou. Aí morreu. Morreu. Eu posso ler o meu voto? Não. Eu estou debatendo. A exceção matou. Tá bom. Sempre há de referendo do plenário. Mas tem referendo esperando anos. E de urgência e justificadamente. Pois bem, logo não vislumbro impedimento a que monocraticamente se negue seguimento a habeas corpus impetrado contra ato de ministro, ou que o relator indefira monocraticamente desde logo o pedido de liminar, que é a regra, e essa seria a regra geral. O indeferimento.
Todavia, o deferimento de liminar deverá ser submetido ao crivo do plenário, órgão soberano para revisar em sede de habeas corpus ato de membro da Corte. Nessa conformidade, à luz das balizas propostas, reafirmo meu posicionamento favorável à admissão do habeas corpus contra ato de membro do Tribunal. Dando sequência à minha manifestação, como foi reafirmada por este plenário, a decisão com que o relator negou seguimento aos infringentes, é incontestável que a execução da pena do paciente continua vigorando, embora Sua Excelência tenha feito já a proposta ainda durante o julgamento do agravo regimental nos embargos infringentes, mas acabou por não ser proclamado em razão do enfrentamento do HC, pelo menos foi o que entendi da proclamação de Vossa Excelência, senhora presidente. Então, há uma execução de pena sanção contra o paciente vigorando, o que reforça a necessidade de apreciação por parte deste colegiado do pedido incidental formulado pela defesa de prisão domiciliar, a qual foi por mim, nestes limites, liminarmente, mas submetido ao referendo do plenário, deferida. Registro, primeiramente, que o exame dessas questões atinentes à execução da pena do paciente são de competência do eminente ministro Edson Fachin, relator da ação penal 863, da qual ela provém, pois, consoante preconiza o artigo 341 do Regimento Interno, os atos de execução e de cumprimento das decisões e acordos transitados em julgado serão requisitados diretamente ao ministro que funcionou como relator do processo na fase de conhecimento, observado o disposto nos artigos 38, 4 e 75 do Regimento Interno. Fecho a citação. Todavia, longe de qualquer pretensão de me sobrepor à Sua Excelência na análise dessas questões, consigno expressamente que minha excepcionalíssima atuação neste habeas, ao implementar a medida cauteladora, se deu tão somente em caráter de urgência, considerado o feriado forense em que estávamos, que era quarta-feira da Semana Santa, já descrevi essa situação na sessão de ontem, e também do agravamento superveniente dos problemas de saúde do paciente no cárcere, fato trazido ao conhecimento da Corte em pleno feriado do dia 28 de março deste ano. Portanto, o eventual acolhimento desta liminar em referendo não afasta a competência natural do ministro Edson Fachin, Regimento Interno, artigo 341, caput, para acompanhar questões relativas à execução da pena imposta ao paciente. Feito esse registro, submeto à Corte a análise cautelar que deferir a respeito da prisão sanção domiciliar humanitária, destacando desde logo em outras oportunidades, e aqui eu justifico, com base no ordenamento jurídico, a possibilidade desta prisão domiciliar. Em outras oportunidades, já destaquei que o artigo 318, inciso 2 do Código de Processo Penal, admite a concessão dessa forma de cumprimento da prisão ao custodiado preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. À luz do parágrafo único do artigo 318 da Lei Processual em questão e de nossa jurisprudência, é indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o preso não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido, e aí eu cito precedentes da Corte. Assente nessas premissas, a segunda turma concedeu prisão domiciliar humanitária a paciente com 77 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em face do seu debilitado estado de saúde cabalmente comprovado. Refiro-me ao HC 152-265 de minha relatoria, julgado em 20 de março, cuja ementa foi assim redigida: habeas corpus, processual penal, estupro de vulnerável, concurso material, condenação negativa ao direito de recorrer em liberdade, prisão domiciliar, excepcionalidade da medida, paciente portador de doenças graves, estado de saúde agravado no cárcere, risco de morte, atestado em relatório médico da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, demonstração satisfatória da situação extraordinária, superação do enunciado da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. E aí transcrevo a íntegra da ementa, não vou fazer a leitura.
No mesmo sentido, em 27 de março de 2018, a segunda turma acolheu pleito defensivo de prisão domiciliar humanitária a paciente portador de grave patologia, uma vez que se demonstrou por laudo médico que o tratamento de que ele necessitava era incompatível com a segregação prisional. HC 153.961. Na espécie, tem que o paciente não ostenta situação jurídica de custodiado preventivo, o que, em tese, afastaria a incidência das hipóteses subscritas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Com efeito, a manutenção por este plenário da decisão mediante a qual o eminente ministro Edson Fachin negou processamento aos embargos infringentes na ação penal 863, colocou o ora paciente em condição, manteve, melhor dizendo, o ora paciente em condição de custodiado submetido à execução de pena-sanção. Porém, mesmo considerando que se estará a executar em seu desfavor acórdão penal condenatório, sendo certo que sua custódia, a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das características de prisão-pena, vale dizer, sanção imposta pelo Estado pela violação de um bem jurídico penalmente tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de culpabilidade em um título judicial condenatório, entendo presente, pelo fundamento humanitário, razões para a concessão da liminar. Mesmo que se trate de prisão-pena, o paciente está submetido diretamente às regras da Lei de Execuções Penais, Lei número 7.210 de 84, sendo certo que o artigo 117 elenca as hipóteses de recolhimento do sentenciado em residência particular. Artigo 117, que transcrevo, omito a leitura. Não desconheço que a Lei de Execuções Penais apenas autoriza a prisão domiciliar para o condenado submetido ao regime prisional aberto, e nas hipóteses ali previstas. Todavia, registro que a prisão domiciliar por razões humanitárias, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, encontra amparo em precedente desta Corte, em precedente jurisprudencial deste próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive para aqueles que cumprem pena em regime inicialmente fechado, como é o caso do paciente. Leio agora do RHC 94.358 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Celso de Mello. Habeas corpus, recurso ordinário, paciente recolhido ao sistema penitenciário local, precário estado de saúde da sentenciada, idosa, que sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neurocirculatórios, risco de morte iminente, comprovação idônea mediante laudos oficiais elaborados por peritos médicos da existência de patologia grave e da inadequação da assistência e do tratamento médico hospitalares no próprio estabelecimento penitenciário, aqui recolhida a sentenciada paciente. Efetiva constatação da incapacidade do poder público de dispensar à sentenciada adequado tratamento médico hospitalar em ambiente penitenciário, situação excepcional que permite a inclusão da condenada em regime de prisão domiciliar. Observância do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana. Recurso ordinário provido, relatoria do ministro Celso de Mello. Pois bem, à luz desses fundamentos, destaco haver documentos juntados pela defesa que demonstram que o paciente de 86 anos de idade passa por graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de inúmeras e graves patologias que o afligem. Aliás, e aqui teço considerações que já fiz referência na sessão de ontem, a respeito da decisão proferida no dia 28, mas destaco, em sentido oposto, foi juntado aos autos relatório médico datado de 1º de abril de 2018, do qual se extrai a seguinte informação. Atendi ao senhor Paulo Salim Maluf, 86 anos, com quadro agudo de broncopneumonia aspirativa, atrofia de membros inferiores devido à compressão de medula em raízes nervosas da coluna vértebra, câncer de próstata em fase de tratamento, perda da audição e perda da visão do olho direito e perda de sangue nas evacuações, melena, necessitando internação hospitalar. O paciente deverá ser internado no Hospital Sírio-Libanês, enfim, aquela parte que eu já fiz a leitura ontem, com previsão de internação de 5 dias para a realização de exames pertinentes e aconselhamento médico especializado. Não, essa aqui é uma anterior ainda, aquela é posterior. Por sua vez, o laudo médico a respeito das condições de saúde do paciente, emitido pelo diretor técnico do hospital, onde permanece internado, consignou em 2 de abril. E aqui, então,
aquilo que eu li ontem na sessão de maneira completa aquele laudo. Omito a leitura. Concluiu o laudo em questão que, devido às múltiplas comorbidades e suspeita de hemorragia digestiva alta em função dos episódios de vômito de cor escura, foi indicado o exame de endoscopia digestiva alta e continuidade de tratamento clínico. Aliás, diante dos boletins médicos divulgados na imprensa nos últimos dias, é público e notório que o paciente está internado em caráter de urgência no Hospital Sírio-Libanês desde 6 de abril passado. O relatório médico juntado aos autos pela defesa na data de ontem, que foi assinado pelo médico Sérgio Narras, aí é que eu fiz também a leitura. Reitero às autoridades médicas que esse tratamento, frente à idade de 86 anos e às condições clínicas atuais em que se encontra o paciente, deverá ser realizado em ambiente adequado para sua sobrevivência. Caso contrário, sua condição de vida será abreviada. Reafirmo, portanto, haver nestes exames demonstrações suficientes de que o paciente padece de graves patologias. Pertinentes a respeito do tema, há sempre outras observações do eminente ministro Celso de Mello em caso emblemático. Disse Celso, a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduzem declinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao poder público, em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito. O réu preso, precisamente porque submetido à custódia do Estado, tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico hospitalar, e Sua Excelência cita, então, dispositivos da Lei de Execuções Penais. Mais adiante, diz Celso, o reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa, considerada a centralidade desse princípio essencial, artigo 1º, 3 da Constituição, significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte, que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Fecho a citação. Amparado nesses valores constitucionais da República Brasileira, bem como nos dispositivos legais já citados, propõe o referendo da decisão liminar proferida, permitindo ao paciente cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar em seu local de domicílio, na capital, São Paulo, Estado de São Paulo. Fica registrada toda evidência que o cumprimento da pena em prisão domiciliar não obsta a que o paciente se submeta a tratamento ambulatorial ou hospitalar mediante internação, dada a gravidade do seu estado de saúde, com a devida supervisão do juízo da execução competente e do ministro relator da ação penal 863, ministro relator Luiz Edson Fachin. Como autoridade judiciária competente para fiscalizar a prisão domiciliar do paciente, como eu já disse, propõe o juízo das execuções penais da comarca de São Paulo, pois é incontroverso que, na condição de deputado federal, o paciente mantém naquela comarca seu domicílio voluntário, vale dizer, local onde estabeleceu a sua residência já há muitos anos. Ademais, embora tenha sido inicialmente delegada, aqui eu faço considerações, digo mais adiante que não me ouvido de que os sentenciados não têm o direito, o subjetivo de cumprir sua pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública, não vejo essas razões de segurança ou de ordem pública presentes no tal caso para que ele não cumpra a sua prisão domiciliar no seu domicílio de origem. Propõe, então, o referendo liminar para permitir ao paciente cumprir a prisão domiciliar humanitária em sua residência na capital paulista, por não vislumbrar neste exame de cognição não exauriente, agora exauriente, né, a existência de interesse público relevante capaz de neutralizar o interesse individual por ele manifesto, sobretudo em razão da avançada idade, 86 anos, e das graves patologias que lhe acometem, devendo ser destacado, por fim, que a Corte tem autorizado em suas ações penais ordinárias o cumprimento das penas privativas de liberdade em outras unidades da Federação. Execuções penais número 4, 6 e 18, todas de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso. É como voto, senhora presidente. Agradeço a vossa. Ministro Fux. Eu queria dar uma explicação, ministro Toffoli, que, na verdade, aquela oportunidade que eu intervi, só para me justificar, porque você tem sido tão cortês, me passou o voto, inclusive, já na última sessão, é que eu entendi que nós estávamos julgando um habeas corpus em relação a um ato coator do ministro Edson Fachin,
que, sem esgotar os recursos cabíveis, determinara a prisão do paciente. Tendo em vista que o Pleno entendeu incabível o recurso, a prisão revelou-se legítima. Em segundo lugar, está em jogo também a questão da saúde do paciente. E nós já chegamos à conclusão de que realmente ele era destinatário de uma concessão de ordem para a prisão humanitária. Então, essas eram as questões. De sorte que, muito embora o eminente ministro Dias Toffoli tenha trazido um voto denso que enriqueceu a todos nós, eu apenas entendi que o habeas corpus estava prejudicado, até porque a primeira matéria trazida como preliminar é uma matéria de uma densidade que merece um debate mais acurado sobre essa questão de, dentro de um mesmo tribunal, o Pleno apreciar decisões da turma. Isso, até então, ficou adstrito à regra da súmula 606. Eu confesso que eu não estou preparado para esse debate que vai ser travado, digamos assim, incidente, tanto num habeas corpus que se discutia determinados atos de coação. Isso é uma revogação da súmula 606. Nós precisamos debater isso com bastante cuidado, porque isso vamos dizer assim, num sentido mais coloquial e dentro da própria urbanidade que deve nortear os nossos debates, pode criar alguns desconfortos institucionais aqui. Então, nós temos que avaliar quais são os critérios. Essa é uma matéria que merecia até uma ação própria. O eminente ministro Luiz Fux, esclarecer alguns pontos. Primeiro, eu sempre votei dessa forma aqui. Não, isso é verdade. Eu cheguei quando a matéria é colocada neste plenário. Uma vez o plenário fixando posição, eu me adequo à posição. Eu não tenho dúvida disso. Segundo ponto, existe nesse HC, que foi apregoado em conjunto, uma liminar humanitária deferida ad referendo deste plenário. Que foi referendado. Ao final... Não, aí é que está, que eu gostaria de esclarecer. Ao final do julgamento e na abertura desta leitura, eu até perguntei para o eminente presidente se Sua Excelência havia proclamado a concessão da prisão domiciliar no agravo regimental nos embargos infringentes, e foi-me dito que não. Exatamente porque quando então o ministro... eu tenho que votar o HC, por isso. Que quando o ministro propôs, nós decidimos aqui que iríamos fazer o intervalo até para, no retorno, Vossa Excelência já tinha sido apregoado, o nobre advogado já tinha feito sustentação oral, Vossa Excelência leu o voto, conforme tinha sido combinado, e se o ministro Edson Fachin, que então poderia, como relator, suscitar a questão de tal maneira que, se ele entender que há um ato por ele praticado, a ser por ele praticado, vem eventualmente a suscitar essa questão. Eu tenho um processo que foi apregoado, a sustentação oral está em mesa. Eu votei o meu processo. Exatamente, seja, por isso que Vossa Excelência pediu o voto e eu concedi. Exatamente. A situação que se encontra o ora paciente, em relação ao caso concreto, não em relação àquelas teses que eu trouxe em relação ao casamento de HC, mas em relação ao caso concreto, ele ainda está em prisão domiciliar, única e exclusivamente por decisão ad referendo por mim adotada. Então, eu tenho que trazer ao plenário. Presidente. Uma ponderação. Pois não. Eu aprendi desde cedo que devemos observar a máxima segundo a qual se deve ter a eficácia da lei com o mínimo de atividade judicante. Eu proporia que votássemos a proposta feita pelo ministro Luiz Edson Fachin de concessão da ordem de ofício. Porque, se for o caso, aí fica prejudicado mesmo depois. É a proposta exatamente, e por isso, como tinha sido apregoado, ministro Marco Aurélio, como tinha sido apregoado, tinha havido a sustentação oral, o ministro Dias Toffoli, de maneira muito legítima, quis ler o voto, até porque tinha havido o pregão. Então, eu acho que, diante da proposta que foi feita ao final, nós deliberamos por suspender a sessão e, no retorno, leria o voto e eu vou conceder a palavra ao ministro Edson Fachin, que, verificando essa situação, eu coloco em votação exatamente essa proposta. Mas ouço o ministro Gilmar Mendes. Sim, presidente. Também eu gostaria de fazer duas considerações. Acho que esse tema, o tema do habeas corpus contra ato de relatores, já está há algum tempo em debate e precisa ser revisitado mesmo.
precisa ser revisitado. E nós temos práticas bastante tranquilas em relação a isto. Este caso, acho que o epíteto de fato, a referência de que pode haver, ainda que involuntariamente, abuso. Vimos as descrições aqui verificadas. Quer dizer, é bom que haja remédio para esse tipo Vossa de... Excelência, me permite, Gilmar, eu tenho dificuldade até mesmo admitir em tese que tenha havido abuso nesse caso, porque o ministro Dias Toffoli registrou que a situação que ele examinou sequer se colocava anteriormente. Então, apenas para diferenciar o caso concreto do que aqui efetivamente está se discutindo. E, aliás, o debate da tese está se revelando, quiçá, mais relevante do que a saúde do paciente. Pois não. Eu indago, ministro. Não, deixa eu só dizer. Então, acho que este é um bom exemplo. Eu não vou entrar no mérito das discussões aqui havidas sobre o estado de saúde. É fácil ver que alguém com câncer e com 86 anos tem dificuldades. E eu vi também, acompanhei pelos jornais, só conheço dos fatos, conheci anteriormente pelos jornais. Eu vi, por exemplo, as manifestações do diretor do IML de Brasília. E a gente tem que colocar o pé no chão da fábrica, tem que conhecer esse tipo de realidade. Eu fico imaginando, ministro Lewandowski, a pressão, veja se há uma pressão sobre nós, e para alguns às vezes se revela insuportável, imagine para um diretor do IML ocupante de um cargo em comissão, submetido a um governador do Estado. Ele era capaz de escrever que a cadeia de Brasília oferecia todas as condições. E depois se verificou, isso foi relatado aqui, que o diretor, que o responsável pela vara de execução penal de Brasília, cuidou para colocar um médico na sala do paciente, preso, por conta de todas as mazelas verificadas. Bom, então, este é um fato, para mim, extremamente grave, com todas as vênias, extremamente grave. Mas é preciso realmente discutir essa matéria. E nós temos vários precedentes. Eu também sempre votei pelo cabimento do habeas corpus. Tem um caso que eu dialoguei com o ministro Lewandowski. Sua Excelência, houve um pedido pelo Panamá do... Fredi Rincon. 2007, maio de 2007, isso. Exatamente 10 anos, aproximadamente. Exatamente. Veja que Vossa Excelência está muito mais atualizado do que eu. Que havia um pedido de extradição desse técnico, antes jogador de futebol, conhecido mundialmente, e depois Vossa Excelência determinou, como até então era a nossa jurisprudência, a obrigatoriedade de que a extradição só tivesse curso quando houvesse a prisão, né? Essa era a premissa. A partir daí, inclusive, nós passamos a ser mais reflexivos nesse. E eu, conversando com Vossa Excelência, disse: vou talvez refletir e conceder a liminar. Vossa Excelência disse: é até bom para nós discutirmos. Pois é. Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência foi relator do HC 91657, foi vencedor. Meu ato foi superado pelo plenário desta Corte por maioria. Eu recebi isso com a mais absoluta naturalidade. Houve uma mudança de entendimento, a Corte entendeu que não era o caso de prender-se preventivamente este jogador famoso, Fredi Rincon, cuja extradição havia sido solicitada pelo governo do Panamá, acusado que fora, então, o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Eu me submeti sem nenhum problema à decisão do plenário. Não vejo nenhum problema nisso, até porque o juiz não ganha nem perde. Quem perde ou ganha são as partes. E, neste caso, é importante que se pense na ideia, independentemente do caso concreto, que se pense na ideia de um controle jurisdicional num momento em que se afirma por demais, às vezes de maneira excessiva, às vezes de maneira bastante exorbitante, dos paradigmas, o poder monocrático. Então, em se tratando do valor liberdade,
com maior razão, me parece, que deve ser. Porque se tornou muito comum, presidente, as liminares que são definitivas, que reescrevem atos, inclusive atos legislativos. Portanto, é preciso que o poder monocrático se tornou realmente um poder absoluto. E é elementar para qualquer um que frequentou a escola de direito constitucional, mesmo no jardim de infância, que o Estado de Direito não comporta soberanos. Isso é elementar. Isso vai rajão sem terra, ministro Celso. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Quando alguém se investir de poder soberano, já não está mais no Estado de Direito. Quando houver ato incontrastável, já não se está no Estado de Direito. É preciso ter isso em mente. É preciso ter isso de maneira clara. Poder monocrático incontrastável já não tem mais nada a ver com o Estado de Direito. É qualquer outra coisa. É qualquer outra coisa. Então, temos que rediscutir. E rediscutir nesse contexto, em que se afirma cada vez mais o poder soberano dos atos monocráticos do relator. Então, nesse sentido, o ministro Marco Aurélio usa a expressão o relator como reizinho. É mais do que isso. É um monarca absoluto. É um monarca absoluto. Mas, senhor presidente, essa tese ela é uma tese posterior. Eu, por exemplo, manifestei publicamente que estava preparado para julgar o habeas corpus e não essa tese. Essa tese não é tão pacífica assim, porque se ela o fosse, aí eu não estaria consagrada na súmula 606. Porque Vossa Excelência está preparado para julgar qualquer matéria. Não, mas essa matéria, testemunha. Mas há uma súmula, né? Uma súmula 606. Nós vamos revogar uma súmula. Nós vamos revogar a súmula 606. Quer dizer, para revogar a súmula 606, incidente, tanto do curso do habeas corpus... Não é a súmula 606, não é essa. Não é essa. O verbete essa trata de impugnação. Essa que sempre foi aplicada aqui para impedir habeas corpus contra a é muito mais antiga. O verbete 606... Ele se refere à turma. Se lido a contrário senso, revela o contrário. Ou seja, revela a pertinência do habeas em se tratando de impugnação a ato individual ou a ato de colegiado fracionado. É o que está no verbete. Só não se tem a viabilidade do habeas corpus, que hoje está muito amesquinhado, né? Só não se tem essa viabilidade contra decisão proferida pela turma em habeas corpus ou em recurso em habeas corpus. É o que está no verbete 606. Pois não. Agora, no mais, cabe a impetração. Eu proporia o seguinte, eu não tenho dúvida da importância do que o ministro Gilmar coloca, quanto à necessidade de se discutir isso realmente de maneira até mais ampla, e no caso do habeas corpus, muito mais. Entretanto, considerando a urgência, até em razão das condições do paciente, que foi colocado aqui pelo ministro Dias Toffoli de maneira tão leal e cortês como é próprio de Sua Excelência, eu indagaria o ministro Edson Fachin, até para fins do que foi proposto pelo ministro Marco Aurélio, sobre a propositura feita no sentido... Senhor presidente, pela ordem, eu peço a palavra pela ordem. Pois não. Eu estou com a ata da sessão de hoje em mãos, e verifico que, na sessão anterior, foi apregoado... Foram apregoados os dois casos em conjunto. Mas esse especialmente. Quer dizer, nós estamos agora a continuação do julgamento do HC 152-707. Exatamente. Então, nós temos que cancelar, talvez, o pregão para apreciar a sugestão do ministro Dias Edson Fachin, no sentido de conceder-se a ordem de ofício. Agora, eu penso até que Sua Excelência, deparando-se com uma ilegalidade flagrante, qual seja a prisão de uma pessoa idosa, acometida de um gravíssimo mal, então, Sua Excelência poderia conceder essa ordem de ofício, independentemente de fazer com que o plenário aprecie essa questão.
Por isso, eu passei a palavra a ele exatamente para que nós ouvíssemos o ministro relator. Exatamente isso que eu estou fazendo. O ministro Dias Toffoli disse que o habeas corpus, a cautelar que ele concedeu, a liminar que ele concedeu, é em função de um fato novo, não contra a decisão do ministro Edson Fachin. Exatamente, mas o ministro Edson Fachin, ao final do julgamento, não vamos mais apreciar esse habeas corpus fundado num fato novo, cuja relatoria é do ministro Dias Toffoli. Porque ele ficaria prejudicado. E o pior, a essa altura, é que amanhã vamos ser acusados de ter gasto 2 sessões para dirimir incidentes envolvendo o cidadão Paulo Maluf. Então, ouço o ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, me manifesto sobre o tema da prisão domiciliar, assentando que, tendo em vista o resultado do julgamento nos embargos infringentes, e como houve o pregão conjunto, creio que não há impertinência nenhuma nesta manifestação, nem na anterior, propus ao colegiado que examinasse, tendo em vista o não provimento do agravo regimental nos embargos infringentes, a concessão da prisão domiciliar. Como não houve essa apreciação, senhor presidente, e tendo em vista que o não provimento do agravo regimental mantém rígida a decisão que determinei ao início da execução e, portanto, certifiquei também o respectivo trânsito em julgado, eu estou, nesse momento, retirando a proposta que fiz ao colegiado e comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Estou fazendo essa comunicação oral e, em seguida, verterei isso numa decisão escrita. E saliento que estou, assim, a fazer monocraticamente por 2 razões. Primeiro, levando em conta a avaliação que o eminente ministro Dias Toffoli fez dessas questões. E, portanto, valendo-me, portanto, da avaliação que Sua Excelência fez. E, em segundo lugar, ressaltando que o paciente, por sua defesa, jamais pediu prisão domiciliar a este relator. Nada obstante, a prisão domiciliar está por mim concedida de ofício. Pois não. Indago dos senhores ministros, em face disso, ficaria prejudicado, indago do ministro Toffoli, principalmente, que dá os subsídios que foram agora acatados. Exatamente. Eu só então, em face disso... parâmetros em razão de ter sido o prolator da decisão. Até porque, como eu disse ontem, houve muita confusão entendendo que eu havia, de alguma maneira, cassado decisão do eminente ministro relator, e nunca o fiz. Pois não. Então, em face disso, em face da comunicação formal que será verbalizada, eu declaro prejuízo, acho que posso dizer isso, né, ministro Dias Toffoli, que é Vossa Excelência o relator, do habeas corpus em razão da concessão aqui formalizada pelo ministro relator. Senhores ministros, em face, portanto, desta decisão, eu agradecendo a presença de Vossas Excelências, o trabalho realizado, senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, senhora secretária, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.